Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Introdução ao Java. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre os laços numéricos ou repetições contadas. São aquelas estruturas onde a gente quer repetir um trecho de código por uma quantidade conhecida de vezes. Então a gente tem um controle, uma contagem de quantas vezes isso vai acontecer, ok? Então vamos lá. Bom, imagine que eu quero aqui exibir os números de 1 a 10, tudo bem? Então, e aqui tanto faz se vai ser na mesma linha ou se vai ser um abaixo do outro. Nós vamos, na verdade, imprimir um abaixo do outro e eu escrevi assim, um ao lado do outro, porque é mais simples de fazer aqui, não tomar muito espaço de tela, mas a saída do nosso programa vai ser um abaixo do outro, ok? Então, como que funciona? Imagina que eu estou escrevendo aqui em português, então, por exemplo, para uma variável que inicia em 1 e vai até 10, mudando 1 por 1, faça. E esse faça aqui, ele representa o comando que vai ser repetido, que no caso vai ser imprimir em tela. Beleza, então o que a gente precisa fazer agora é praticamente traduzir para o inglês. Então essa instrução aqui, para, essa palavra, para, a gente vai traduzir como for. E eu já vou adicionar aqui os parênteses e chaves, que essa é a estrutura básica do for, ok? Então vamos declarar uma variável que ela inicia em 1, e tudo bem chamar essa variável de i, inclusive é muito comum que nesses laços contados a gente nomeie, a gente declare a nossa variável com apenas a letra i, porque ela é simplesmente uma variável de controle, ok? Então, i, a gente vai mudar, né? Então aqui, ó, inicia em 1 e vai até 10, então menor ou igual a 10, e ela muda 1 por 1. Beleza. Então eu vou fazer aqui o famoso i++. Esse operador mais, ele é um operador de incremento 1 por 1. Então o que ele vai fazer é o que? Inicia em 1, a gente vai incrementando 1 por 1, ou seja, 2, 3, 4, 5, enquanto for menor do que 10. Tudo bem? E o faça aqui é a operação que a gente vai de fato repetir diversas vezes. Então, print line, e aqui a gente tenha o i, tudo bem? Vamos ver a saída desse código. Legal, gente, olha só, aqui no nosso terminal a gente tem exatamente os números de 1 a 10. E convenhamos, se a gente fosse simplesmente repetir a instrução do print diversas vezes para manualmente a gente controlar isso aqui, então olha só, gente, absurdo, dá um trabalho imenso, mesmo usando Ctrl+C, Ctrl+V. Nossa, tomei um tempo imenso aqui para escrever só de 1 a 7, imagina que fosse até 200, 500, até mais. Então, não é viável ficar fazendo essa repetição manualmente. E usando essas estruturas de repetição, olha só como é simples mudar isso aqui para de 1 a 50. Mudei um número só o termo que determina até onde nós vamos repetir. Para fazer 500, nossa, ó, só adicionar um zero aqui e está tudo bem. Então executo o código e olha só, todos os números aqui de 1 a 500 variando 1 por 1, certo? Se por acaso eu quisesse variar de 2 em 2, como funciona? Então, ao invés do mais, eu faria mais igual 2. Olha só, vou executar esse código e a gente vê aqui o comportamento. Então, agora eu tenho só os números ímpares, porque afinal de contas eu comecei em 1 e eu estou variando de 2 em 2. Então, eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e por aí vai. Tudo bem? Se eu quisesse variar de 10 em 10, bom, acho que vocês pegaram a ideia, certo? Então, olha só. Bacana, tudo bem? Então, essa estrutura de laços aqui de
repetição contada ou laço numérico, a gente também pode fazer, não sei vocês, mas para mim a primeira coisa que vem à cabeça seria, por exemplo, uma tabuada de multiplicação. Então, imagina que eu quero fazer aqui vários termos e eu tenho de 1 a 10 e eu quero fazer aqui, por exemplo, 1 vezes 1, 2 vezes 1 e por aí vai, tá? Vou acelerar isso aqui um pouquinho porque é bem repetitivo. A gente vai fazer isso aqui 10 vezes. Boa, gente. Então, olha só, eu tenho aqui de 1 a 10, certo? Então, eu tenho a minha variável i, variando de 1 a 10, mas eu escrevi isso aqui 10 vezes. Nossa, e olha só, ia dar errado, hein? Tem que ser i mais mais. Bacana. Vamos ver, então, a execução? Legal, certo? Então, olha só, de 1 a 10, depois a gente tem aqui o 2, 4, 6, 8, 10, 12 até o 20. Olha, eu não sei a opinião de vocês, se é a mesma que a minha, mas funciona, mas eu ainda estou achando bem ruim, hein? Não está claro isso aqui. Vamos melhorar um pouquinho? E outra coisa, a gente está falando sobre repetição e eu repeti 10 vezes praticamente a mesma instrução. Será que a gente poderia fazer isso com outro laço for? Sim, nós podemos. Inclusive, a gente vai colocar aqui uma coisa que se chama laços aninhados. Eu posso colocar um laço for dentro de outro. Então, olha só que bacana, gente. For, adiciono novamente aqui. Eu só não posso mais declarar como int i, porque essa variável i já foi usada. Então, é bem comum a gente usar o j, tá? Isso quer dizer que se a gente precisar aninhar 3, 4 laços, a gente vai usar as letras em sequência? Sim, é bem comum, I, J, K, L, tá? Mais alinhamentos do que isso, muito provavelmente a gente está estruturando o nosso código de forma errada, tá? Então, cuidado com isso para não alinhar 10 laços um dentro do outro, achando que, é permitido, vou fazer. Cuidado com isso, tá bom? Então, 2 laços alinhados é bem comum e a gente vai fazer aqui, então, repetindo também de 1 a 10. Então, o J menor ou igual a 10 e o J mais mais, ok? E a gente vai ter aqui um print, sendo o quê? Gente, e aqui é onde está o ponto-chave. Eu tenho um laço dentro do outro. Quando que essas variáveis vão mudar? Bom, a variável i, ela só vai mudar quando a gente percorrer todas as iterações do laço j. Então, isso quer dizer que para cada interação do i, eu vou ter 10 interações do j, tá? Então, eu vou ter o j variando de 1 a 10, para só então eu variar a minha variável i. Tudo bem? Então, olha só. O j está fazendo o papel desse primeiro termo aqui, 1, 2, 3, 4, até o 10, certo? Então, só depois é que o i varia. Então, qual é a ordem que a gente vai fazer aqui? J vezes i, tudo bem? E todo esse trecho aqui a gente pode apagar. Legal, vou executar novamente. Boa, olha só, o mesmo resultado aqui que estava anteriormente, com um código muito mais eficiente, porque ele está mais enxuto, está claro e ele está entregando o mesmo resultado. Mas eu acho que ainda pode ficar um pouquinho melhor. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou deixar explícito aqui qual é o termo que eu estou fazendo, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, o J mais vezes o termo I mais igual, tá? Então, o que significa tudo isso? Vamos fazer um exemplo aqui embaixo. Eu vou ter 1 vezes 1, espaço igual 1.
2 vezes 1, espaço igual 2. É isso aqui que vai ser impresso no nosso terminal. Então, muito mais compreensível e didático do ponto de vista do usuário. A gente sempre deve estar preocupado tanto que o nosso código seja claro para que nós e outros desenvolvedores possam entender, mas também para que o usuário possa entender o que está acontecendo, ok? Então, vou limpar o terminal, executar novamente. Gente, nossa, não sei vocês, mas eu estou emocionado, hein? Ficou bacana, não ficou? Então, a gente acompanha aqui no terminal tudo bem certinho, muito claro do que está acontecendo. Olha só como ficou bacana a nossa tabuada de multiplicação, ok? Então, todos os resultados aqui explicado, cada termo, o que está acontecendo. Isso com pouquíssimas linhas de código. Veja que a gente tem praticamente mais comentários do que linhas de código. Então, se eu remover aqui, vamos contar quantas linhas a gente precisou. Nós precisamos apenas de 1, 2, 3 linhas de fato de código e aqui a gente só tem o fechamento das chaves. Então, 5 linhas para a gente montar a nossa tabuada. Bem bacana, hein? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula sobre laços numéricos ou repetições contadas. E a gente usa esse tipo de estrutura exatamente quando a gente tem uma instrução, um comando, um bloco de código ali que a gente deseja repetir e a gente tem o controle de quantas vezes vai ser repetido, certo? Se vão ser 1, 10, quantas vezes vão ser, e a gente controla isso com as variáveis. Espero que você esteja gostando do nosso curso e continua com a gente. Até mais!